Eu costumo dizer que o ano de 1888 foi um ano decisivo para a história do nosso país. E a gente deveria lembrar disso todos os dias e estar conversando e refletindo a respeito desse momento histórico com muito mais frequência do que a gente faz hoje em dia. Porque quando a abolição acontece, a lei, a legislação, ela é feita por dois artigos apenas. Um declara os escravos livres e o outro revoga as disposições em contrário. E aí é um ponto pacífico entre historiadores e pessoas atuantes, ativistas do movimento negro, a respeito do quanto essa lei ela é insuficiente no quesito reparação para aquela população que estava sendo libertada naquela ocasião. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que naquele momento a lei, quando ela vem para sacramentar uma coisa que já vinha acontecendo, porque a população escravizada ela já estava conquistando a sua liberdade por fugas, por compra de cartas de alforria. Então ela vem legitimar esse processo, né, como uma culminância disso. Como é um efeito, é muito mais uma conquista do que a doação do Estado para essas pessoas. E depois a gente tem que pensar que enquanto ela é a culminância, é um processo, né, que vem sendo discutido durante muito tempo, de emancipação do elemento servil, e nesse processo alguns políticos, representantes da classe senhorial, defendiam a indenização para os senhores, defendiam que eles deveriam ser indenizados numa cultura que reflete, né, uma cultura judiciária, uma cultura jurídica, legislativa, melhor dizendo, que pensa assim, que se formulou assim. A gente tem a lei do ventre livre, né, que tinha essa lógica de indenização do senhor ao libertar o filho do ventre escravo. E então isso se reproduz nesse discurso, né, lá no parlamento. E por outro lado, a gente tem grupos políticos que defendem uma espécie de reparação dessa população que era escravizada, de forma que deveria ter acontecido, né, nesses projetos, uma distribuição de terras, oferta de educação para essa população que está sendo liberta, de forma que esse grupo pudesse então ser inserido na sociedade com a mínima condição de dignidade, né? Só que não é esse o projeto da indenização para os senhores, não acontece, mas por outro lado, esse outro projeto que previa essa reparação também não acontece. E aí a gente tem que pensar e talvez perguntar e fomentar reflexões, pensando por que o que a gente tem é essa abolição que é feita assim, declaram-se livres os escravizados a partir desse momento e pronto, e acabou. E porque usou o projeto que previa uma espécie de reparação não vinga, não tem aderência na sociedade naquele momento. E aí é nesse contexto que eu desenvolvo o meu livro, o meu primeiro livro. Os 100 primeiros exemplares desse livro já estão por aí, voando por aí. Agora eu estou numa campanha para imprimir novos exemplares no site da benfeitoria. É uma campanha no estilo tudo ou nada, ou seja, se a gente não bater a meta financeira para alavancar aí essa publicação desses novos exemplares, o dinheiro dos apoiadores vai ser completamente devolvido. E esse livro, ele se desenvolve, então, nesse contexto, né? Nesse contexto de abolição, nos últimos anos de escravidão, na década de 80, o que a gente observa, não só o meu estudo, mas outros estudos de Brasil afora, é que houve uma corrida nos juízos de órfãos,
para tutelar os filhos das mulheres que eram escravizadas. E aí essa tutela ela funcionava como uma espécie de guarda. E então, a partir desse momento que esse senhor, ex-senhor, tem a guarda, tem a tutela desse menor, ele fica atrelado juridicamente a ele. A mãe não tinha direito ao pátrio, não existia, né, o pátrio poder para essas mulheres. Elas eram consideradas juridicamente incapazes para tutelar os filhos delas, porque elas eram mulheres pobres, mulheres que não tinham uma moradia fixa, que não tinham uma fonte de renda e de um trabalho, né, uma ocupação funcional fixa. Geralmente eram mulheres que viviam de prestar serviços, né? Era engomadeira, era lavadeira, era arrumadeira, e vendiam, né? Vendiam coisas na rua, e isso depunha contra elas. Eram moradores de cortiço, e tudo isso colocava essas mulheres numa categoria ali de incapazes por justo receio, né? Elas não podiam exercer então a tutela sobre os próprios filhos delas, que ficava então sob a responsabilidade desses ex-senhores, que por sua vez juridicamente também deveriam ser considerados incapazes por justo receio, porque ninguém podia se voluntariar para tutelar menor nenhum. O juiz de órfãos é que deveria designar, mas esses camaradas, eles iam aos juízos de órfãos e eles conseguiam isso com muita tranquilidade, com muita facilidade. Esse trânsito no judiciário era facilitado para eles, porque eram homens geralmente de posses, conseguiam fazer isso. E aí então surge a pergunta que norteia o meu livro Liberdade por um Triz, que é: como partir e deixar os filhos para trás? Como essas mulheres vão embora, vão trabalhar em outras casas, vão trabalhar em outras propriedades, morar em outros lugares, em outros bairros, se os filhos delas estão sendo tutelados, estão sob a responsabilidade dos ex-senhores. Bom, reforço então que a campanha para a publicação de novos exemplares está no ar. A gente tem aí mais uns 20 e poucos dias, se eu não me engano, de campanha, e conto com a colaboração de vocês. O link tá aqui embaixo, tá em cima, não sei, tá em algum lugar. É isso, e toda ajuda é muito bem-vinda e muito importante. Um grande abraço, e eu vou atualizando aqui sobre a campanha.